Muito bem. Terminando a leitura, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos falar sobre os fundamentos da missão, tá? Diz o verso 16: Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre, ou todos os dias, não é? Com vocês até o fim dos tempos. Que Deus nos abençoe. Como eu disse, uma palavra inspirada no reverendo Ronaldo Lidório, falando sobre os fundamentos da missão. Lendo esses versículos 18 a 20, nós percebemos que Jesus usa a palavra todo ou toda 4 vezes. E isso permite a gente demarcar os fundamentos da missão. Tá? Então, toda a autoridade, todas as nações, todos os ensinamentos, né, ou todas as ordens, e todos os dias, ou sempre com vocês. Isso nos ajuda. Isso aqui é um momento único na vida, especial demais na vida dos discípulos. Eles estavam, nesse momento do texto que lemos, os discípulos estavam entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Foi quando eles receberam uma mensagem, ou receberam um convite por parte das mulheres, nós lemos o texto na abertura. Receberam uma mensagem das mulheres dizendo que Jesus tinha ressuscitado e que estava aguardando os discípulos no monte designado para que eles se encontrassem. Então, se você, por exemplo, ler aqui o versículo 10 desse capítulo 28, o Senhor Jesus dá uma palavra para as mulheres dizendo: não tenham medo, vão e diga a meus discípulos ou a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Aí você lê agora o verso 16 e o 17, que dizem: então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Então, os discípulos estavam aqui nesse momento entre a morte do Senhor e numa expectativa quanto à ressurreição de Jesus. Eles não sabiam se Jesus tinha ressuscitado ou não. Havia uma tristeza no coração de alguns. Nesse momento as mulheres já sabiam, mas a turma ainda não. Jesus aparece primeiro às mulheres. Então, Jesus, antes de morrer, diz para os discípulos que ele iria ressuscitar. Foi uma palavra que deu para eles. E eles estavam ali próximos a Jesus quando Jesus morreu. Os discípulos sempre estiveram ali pertinho. Então, se alguém perguntasse para eles: vocês sabem dizer se Jesus morreu? Eles diziam: com certeza, nós vimos, nós acompanhamos. Pedro poderia dizer vergonhosamente mais coisa ainda, né? Eu vi, acompanhei, neguei, percebi, chorei e tudo mais. Essa era uma certeza no coração desses homens aqui, porque eles estavam com ele, foram testemunhas, e eles tinham então a esperança de que Jesus ressuscitaria, uma vez que ouviram da boca dele que ele assim o faria. Nesse contexto, então eles recebem a mensagem de Jesus enviada para as mulheres, né? Vá lá, porque o mestre quer ver vocês. Ele ressuscitou. E nesse verso 17 que eu acabei de ler, tem uma descrição aqui desse encontro. Essa descrição desse encontro de Jesus com eles me impressiona, porque houve discípulos, claro, que adoraram a Deus, mas houve discípulos que duvidaram.
Discípulos que estiveram com Jesus durante 3 anos e meio do seu ministério. Discípulos que duvidaram depois de terem visto o Senhor Jesus pregando sobre o reino de Deus, depois de terem visto o Senhor Jesus Cristo curando toda sorte de doenças e enfermidades. Discípulos que duvidaram depois de ver Jesus expulsando demônios, Jesus ressuscitando mortos. Mas o que mais me impressiona nesse encontro é que o Senhor Jesus, quando encontra esses discípulos, não os repreende, não chama atenção, não manda eles irem embora porque vocês duvidaram, porque vocês não entenderam, porque você... Não, o que ele faz? Chama eles e os envia para a maior e a principal missão da vida deles. Parece para nós aqui um negócio de doido. A gente provavelmente não faria desse jeito. Então, sem repreensão, os discípulos recebem de Jesus a autoridade, poder e autoridade, como diz Atos 1, versículo 8. Vocês vão receber poder quando descer o Espírito, para vocês serem testemunhas a meu respeito. E foi isso que aconteceu. A mensagem seria pregada no mundo todo, e os discípulos deveriam fazer discípulos em todas as nações da terra. Ô gente, fazer discípulo em todas as nações da terra é dificílimo. Naquela época mais ainda. Naquela época você não tinha internet, você não tinha carro, você não tinha avião, você não tinha televisão, você não tinha rádio, você não tinha nada. Tinha um monte de gente querendo perseguir e matar você por falar no nome de Jesus. Não era fácil. Eu sei que hoje também não é fácil. Hoje nós temos outras tantas lutas, não é? Outros tantos desafios. Mas isso nos mostra que, via de regra, o Senhor não escolhe os fortes, os prontos, os capacitados, para poder levar a obra de Deus adiante. Deus chama os fracos, Deus chama os simples, Deus chama gente que não está capacitado, como eu e como você, para avançar na obra missionária de levar o nome de Jesus para todas as nações, porque o plano de Deus é fortalecer aqueles que Ele chama na caminhada, no processo. Deus vai capacitando. Então, a esse grupo aqui de pessoas enfraquecidas, duvidosas, esses 11 aqui, que Jesus profere as palavras que nós acabamos de ler em Mateus 28, versículo 18 a 20. Toda autoridade, todas as nações, todas as ordens, todos os dias. Vocês serão meus discípulos, vivendo essa realidade. Dito isso, então, eu quero falar com vocês sobre o primeiro fundamento da missão. O primeiro fundamento da missão é a autoridade. É a autoridade. Na verdade, não é a igreja, não são os pastores, não é o missionário, não é o apóstolo, a autoridade. E a autoridade, ela é do Senhor Jesus. O versículo 18 de Mateus 28 diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. E com base nessa autoridade, a igreja é enviada a cumprir a sua missão. Irmãos, a Pipo tem que se conscientizar com muita clareza dessa autoridade, do seu papel, da sua existência. A igreja no mundo tem que se conscientizar, mas nós estamos aqui agora, não é? Toda a autoridade me foi dada, diz o Senhor Jesus. Então, é somente na autoridade de Cristo que é possível nós crermos. É somente na autoridade de Cristo que é possível nós sermos crentes. Nós temos a capacidade de cumprir a nossa missão. Veja bem, amados irmãos,
como é que nós conseguiríamos avançar na missão sem a autoridade de Cristo? Como é que a igreja seria de fato igreja sem se calar? Por que eu estou falando isso? Porque com a autoridade de Jesus, nós podemos nos aproximar, por exemplo, de um agnóstico e dizer que a sua compreensão da vida, que a compreensão dele do universo está equivocada, porque existe uma verdade que é a palavra de Deus. Só na autoridade de Jesus é que a igreja pode fazer isso. Com que autoridade, por exemplo, nós podemos nos aproximar de um budista e dizer para ele que a sua crença milenar está equivocada, porque só existe uma salvação que é crer no nome do Senhor Jesus? Pense comigo, com que autoridade nós podemos nos aproximar do mundo como o nosso, nos dias atuais, assim como a época no primeiro século, com crenças, as mais variadas, poderíamos dizer milhares de crenças. Com que autoridade nós poderíamos chegar no mundo como o nosso, com milhares de religiões e compreensões espirituais, e no meio delas a gente afirmar que só existe uma verdade que nos reúne ao Pai, que é o sacrifício de Jesus? Com qual autoridade? Só na autoridade do nome de Jesus. Só na autoridade do nome de Jesus. É por isso que Jesus está aqui nesse texto de Mateus 28, desenhando a sua missão e entregando a sua missão para a igreja daquela época e dessa época. O primeiro fundamento da missão da igreja é a autoridade. A autoridade. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, diz o Senhor Jesus. Então, na medida que nós dependemos de Deus e que precisamos caminhar na autoridade de Deus, é que nós somos fortalecidos. Preste atenção nisso, gente. É só na medida que nós dependemos de Deus e que nós vamos caminhando na autoridade de Deus, é que Ele vai fortalecendo a nossa vida. Ele nos fortalece à medida que nós fazemos a sua vontade, amém? Não vai fortalecer a gente se nós não fizermos a vontade dEle. Seremos fortalecidos se nós colocarmos o nosso pé na estrada, se nós assumirmos nossas responsabilidades, se nós falarmos assim: eu quero viver o meu ministério, eu quero trabalhar na obra do Senhor, eu quero cumprir o meu chamado. Quando a igreja faz isso, o Senhor a empodera, o Senhor a capacita. Mas quando a igreja foge, quando ela se esconde, não recebe poder, porque o poder tem a ver com testemunhar o nome de Jesus. Recebe poder quem deseja ir para o arado, para a terra, arar sem orar, olhar para trás. Lidório cita 7 práticas cristãs na teologia paulina, 7 práticas cristãs de espiritualidade. E uma primeira prática de espiritualidade é a leitura da palavra de Deus. É uma prática cristã de espiritualidade. Leitura pública ou leitura privada, privativa. A igreja precisa se envolver com a leitura sistemática da palavra de Deus. Uma outra prática cristã que está em todas as cartas paulinas, cartas do apóstolo Paulo, é a adoração. Adoração também pública e privada. Igreja tem que adorar a Deus, celebrar o Deus vivo, Deus libertador, o nosso amado Salvador, o Rei, Criador desse universo. Uma terceira prática, diz o nosso querido irmão, é a comunhão. A comunhão é caminhar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. Você não pode se isolar. Não pode se isolar. Você tem que se misturar. Você tem que querer conhecer uns aos outros, saber o nome uns dos outros. A igreja está crescendo.
Louvado seja Deus. E tem gente nova que vai chegando para a igreja, e se os mais antigos aqui não tomar cuidado, você não vai saber quem é aqui dentro. E aqueles que estão chegando também, tem que dizer assim, ó, onde é que está esse povo, quem é esse povo, o nome desse povo, vamos misturar. Como aconteceu ontem. Que coisa boa, aquele tanto de cadeira que nós colocamos, e o povo sentado, batendo papo, circulando de mesa em mesa, de barraca em barraca, e a gente conversando. Comunhão é prática cristã que demonstra espiritualidade. Está em todas as cartas paulinas. Quarta, oração. Oração não apenas antes das refeições. Se é que todo mundo tem essa prática de orar antes das refeições, dar graças a Deus. Uma vez, muitos anos atrás, eu fui pregar numa cidade e nós sempre tivemos essa prática de oração em casa antes das refeições. Pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser onde for, não é? E aí nós estávamos num recipiente assim, comendo um arroz com feijão e tal, com outras pessoas, e um senhor, a cabeça branca, sentado ao lado. Eu achei, não precisa fazer o que ele fez, mas eu achei interessante, chamou a atenção. Todo mundo colocou comida para começar a comer, ele pegou o prato dele sozinho, ele levanta o prato, ficou um tempo com o prato levantado assim, agradecendo a Deus em voz alta, e eu escutando aquilo, eu falei, uau, que se dane quem está ao lado, olhando e vendo, questionando e tal. Achei muito legal. Não precisa fazer isso, você pode orar até com a boca fechada, se quiser, pode fechar o olho, pode abrir o olho, mas o espírito de gratidão, né? Oração pública, oração particular, mas precisa ser mais do que nas refeições ou antes das refeições, precisa ter uma vida de diálogo com o Pai do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Essa é uma prática cristã da espiritualidade. Leitura da palavra, adoração, comunhão, oração, santidade. Santidade é uma outra prática. Santidade é buscar intencionalmente e intensamente ter uma vida que agrada a Deus. Santidade. Nós precisamos disso, irmãos. Ser santo. 6. Boas obras. Boas obras. É abraçar quem está sofrendo, comunicando dessa forma o amor de Deus. Nós precisamos de mais. Ô gente, ontem, sexta, no meio dessa correria louca para lá, preparando mensagem, ajudando aqui, olhando com os líderes, essa coisa toda, me ligaram e pediram para que eu fosse no hospital regional fazer uma visita. E eu fui no hospital, fiz 2 visitas no hospital. Numa delas, uma avó com uma moça de menos de 20 anos de idade, em estado terminal. A menina se acidentou e estava gestante, mas se recuperou. Semana seguinte, acidentou de novo. Já estava passando mal, dando desmaio, com muitos problemas, e não descobria o que ela tinha, pensando que era um aneurisma e tal, mas chegou aqui, anteontem, numa situação já terminal, descobriram que ela estava com câncer. Tinha perdido o bebê, fase final. E a avó, era a avó-mãe que cuidava dessa menina. A menina que conheceu Jesus lá no passado, estava desviada, vivendo fora, mas segundo me falaram, teve um encontro com o Senhor Jesus. E ontem, e sexta-feira à tarde, a avó, em prantos, chorando conosco, entrega a vida a Jesus e diz que ia se batizar, ia procurar uma igreja, ia se batizar. Foi um momento lindo, de muitas lágrimas, mas um momento precioso. Aí eu saio, vou para um outro departamento, está lá uma outra mulher que se acidentou, está no risco de amputar a perna, amputar o braço, está há 20 dias no hospital com o filho cuidando dela. Uma situação extremamente delicada. Aí você olha para o hospital, já viu, né? Você olha para o lado, aí você vai embora, tem que orar com aquilo, não tem jeito. Então, um desafio desse,
Queridos irmãos, não precisa ir no hospital. Não precisa ir no hospital. Mas só não podemos fechar os olhos para aquilo que o Senhor nos chama para fazer, que é uma marca, uma prática cristã de espiritualidade, boas obras, abraçar gente, ver a carência e se importar com elas. E por último, a evangelização, abrir a boca e falar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Ler a palavra, adoração, comunhão, oração, santificação, boas obras e evangelização. 7 práticas cristãs de espiritualidade. Então, quando nós pensamos na autoridade do nome de Jesus em relação a essas práticas, Jesus tem toda a autoridade. A igreja foi revestida com autoridade no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre ela. Mas hoje aqui, nós temos autoridade espiritual para fazer uma única coisa nas nossas vidas, irmãos. O que é uma confusão para muitas igrejas. Só temos autoridade para fazer uma coisa, e é a vontade de Deus. Não temos autoridade nem autorização para fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus, e a vontade de Deus revelada na sua palavra. Muito bem, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus nos fortalece. Escute essa frase com todo temor. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, Deus nos fortalece. Então às vezes você tem vergonha de pregar para as pessoas, às vezes você tem dificuldade, às vezes você acha que não dá conta, às vezes você acha que não dá conta ou de liderar, ou tem preocupação em abrir a sua casa para um grupo nascer lá. Deixa eu dizer uma coisa, quando você faz isso, Deus te fortalece. É Deus que te fortalece, a autoridade é dele. Deus nos fortalece na caminhada cristã. Pregue o evangelho. Fala com Deus. Se for para eu ser um líder de grupo, me capacita. Se for para eu abrir a minha casa, para um grupo nascer na minha casa, então eu sei que quando eu fizer isso no processo, o Senhor vai me capacitar. O Senhor vai me capacitar. Na caminhada somos fortalecidos. Deus vai usando cada um de nós. Segundo fundamento da missão. Gente, aguenta um pouquinho aí, eu não vou passar o dia inteiro pregando aqui não, tá? Sei que vai passar um pouquinho, mas é importante. Segundo fundamento da missão, a transformação. Transformação, versículo 19, diz o texto assim, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus tem toda a autoridade, por isso nós devemos ir e fazer discípulos. Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus fazem discípulos de Jesus. Nós não fazemos discípulos de nós, né? Eu sei que nós temos essas palavras de vez em quando, são interessantes. Eu espero que quando a gente fale assim, a gente esteja entendendo o que estamos falando, os meus discípulos, não é? Tem gente aí, não é assim, a gente fala, não, os meus discípulos, os meus seguidores. Então tem que tomar um cuidado aí. Se você está dizendo isso porque você está discipulando pessoas para Jesus, ou você está discipulando pessoa para você. Porque você é discípulo que discipula gente para Jesus. Então, não são seus discípulos, são discípulos de Jesus. Você pode ser líder no discipulado. O discipulador que discipula gente para Jesus. Precisa ter muito cuidado aqui. Precisamos caminhar com as pessoas no discipulado. E aqui é importante dizer, irmãos amados, que é você, o discipulado, é comunicar o evangelho, é trazer a pessoa no ambiente do evangelho. Isso é discipulado. Você vai caminhar com alguém, mas vai comunicar a ela o evangelho e trazer essa pessoa para a ambiência, para o ambiente do evangelho. É ambientar aquela pessoa no evangelho, na palavra de Deus. No discipulado, nós não centralizamos a igreja, não centralizamos o líder, não centralizamos o pastor, não centralizamos a metodologia, nós centralizamos o Senhor Jesus. Então,
Você não tem que pedir, como às vezes acontece por aí afora, não é? O seu discipulador, você pode fazer uma viagem. Seu discipulador, você pode namorar, você pode casar, você pode fazer não sei o quê, não sei o que. Não, você pede seu pai, pede sua mãe, entendeu? E se não tiver, é diferente de pedir um conselho a gente mais experiente que cuida de você e ama você. Não é? Então, o que o senhor acha? O senhor me dá um conselho? Achei interessante, esse final de semana, o pastor Jeremias Pereira estava ali na igreja presbiteriana Luz, em Goiânia, onde meu filho é pastor, meu genro também, e eu achei muito legal. Então o Mateus chega para o pastor Jeremias, no momento particular, ele vê eu fazendo isso sempre, fala: pastor Jeremias, tem um prazinho para mim? Tem, me dá um conselho. Me dá um conselho. A Jeremias sentou com ele, teve uma pessoa até que gravou lá, o pastor Jeremias dando um conselho para ele, dando uma direção para ele. Diferente. E nós precisamos desse tipo de conselho. Mas o centro é Cristo. Discipular é chamar a pessoa para conhecer Jesus e amá-lo. Paul Hibbert, ele é provavelmente o maior antropólogo missionário da nossa geração. E Paul Hibbert, ele diz o seguinte acerca da transformação, da conversão. Ele diz que a transformação, ela acontece em 3 dimensões diferentes. Presta atenção, se você estiver anotando, isso aqui vale muito a pena. A conversão ou a transformação da nossa vida acontece em 3 dimensões diferentes. A primeira é como a pessoa crê, são as suas crenças. Primeira transformação nas suas crenças. A segunda transformação é na maneira como a pessoa age, é o seu comportamento. E a terceira transformação de uma pessoa é na maneira como ela vê o universo ao seu redor, ou a cosmovisão. Suas crenças, seu comportamento e a sua cosmovisão. Essas 3 coisas têm que ir acontecendo na vida de quem deseja ser parecido com a pessoa de Jesus. Então veja bem, o Evangelho nos muda nessas 3 coisas: crenças, comportamento e a maneira de enxergar o mundo. Precisamos então, irmãos, como bons discípulos, ou uma igreja discipuladora, e eu sei que nós como igreja local estamos falhando demais no discipulado. Eu sei disso. E tenho pelejado para ver se consigo acertar, encontrar o caminho mais preciso para isso. O discipulado precisa ser bíblico. Então veja, um discipulado rápido demais, precisamos tomar cuidado com ele. Porque as pessoas vão sendo atraídas ao Evangelho, mas não conhecem a palavra de Deus. E se não conhecerem a palavra de Deus, não vão conhecer o Senhor Jesus, que se revela em sua palavra. Discipulado não pode ser corrido demais. Tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas, às vezes, não são devidamente discipuladas, tá? Então precisamos ter cuidado. Preste atenção nisso. Para não termos uma igreja transformada nas suas convicções, mas não em seu comportamento. Por quê, pastor? Porque ela se tornaria uma igreja nominal. Todo mundo virou crente, mas vive de qualquer maneira, faz tudo o que quer, tudo que todo mundo faz. Não, sou crente, não, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu por mim e tal. Ela tem convicção, mas a prática não mudou. Ou às vezes é uma igreja transformada no seu comportamento, mas não em sua convicção. Não em sua convicção. Ela mudou algumas práticas. Sabe aquele negócio de não pode? Não pode? Parece que ela mudou. Agora ela não faz mais isso, ela não faz mais aquilo, não faz. Mas nem sabe por que ela não faz. Ela não faz porque agora virou crente. Né? Como diz a minha irmã, ela passou a crente. Minha irmã brinca, ela passou a crente. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que se a sua convicção não existir, ela se torna uma igreja legalista. Ela vai dizer, não pode tocar bateria, ou não pode usar calça, ou não pode usar camiseta gola polo para pregar, tem que ser de terno. Por quê? Não sei, não pode. Onde é que tem fundamento bíblico? Não sei, só sei que crente não faz isso.
crente não faz aquilo, crente não pode aquilo, você não tem ideia do porquê. Comportamento sem convicção, legalismo. Ou, por último, uma igreja transformada em suas convicções, em seu comportamento, mas não em sua cosmovisão. Qual que é o problema? É que ela se torna uma igreja infrutífera. Infrutífera. Entende direitinho, ela até é crente, está tudo certinho com ela, mas ela não frutifica, ela não enxerga o mundo como o Senhor Jesus enxerga, e ela não vai para a cidade, para os relacionamentos, fazer o que Jesus fez e mandou ela fazer. Precisamos ficar atentos, diz o Paul Hibbert, para uma igreja que não tenha um bom discipulado, ela tem um risco enorme de se tornar uma igreja nominal, ou legalista, ou uma igreja infrutífera. E esse é o terror da minha vida como pastor. Nós precisamos acertar no discipulado, senão nada mais vai adiantar. Então, precisamos centralizar o evangelho na vida, e na vida daqueles que ouvem o Senhor Jesus. Então não é apenas passar uma mensagem para o mundo, é uma mensagem para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que conhecer o evangelho. Conhecer o evangelho. Nós somos o povo da Bíblia, diz, ou dizemos. Conhecemos a Bíblia, conhecemos as doutrinas da Bíblia, temos lido a Bíblia, podemos discutir Bíblia uns com os outros, temos alimentado da Bíblia, ou isso é falácia? Entende? Esse aqui é o problema. Se nós não estudarmos Bíblia, não lermos Bíblia, não prestarmos atenção nos conteúdos bíblicos, tentar cada vez mais alimentar o nosso coração, nós vamos viver coisas que não têm a ver com o evangelho. Tem cada anomalia acontecendo aí, irmãos. Tem uns, eu abro o Instagram de vez em quando, eu não sei a idade, né? Mas tem uns negócios assim, é porque você colocar o lenço lá, outro coloca o copo d'água cá, né? Outros levam as fotos para poder ungir, bota a chave para fazer no seu. Tem um monte de coisa que se faz que o pessoal está aceitando, que não é bíblico, que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Mas esse está até mais fácil da gente lidar, até a gente olha com mais. Agora, tem uns negócios que estão acontecendo aqui, que eu não sei o que é. Eu vi uns negócios no Instagram, cara, parece bruxaria, parece feitiçaria, parece tudo, menos o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos cuidar. A igreja tem que ser saudável, porque senão ela não atinge o objetivo dela. Muito bem. Primeiro fundamento da missão, a autoridade. Segundo fundamento da missão, a transformação, que é fazer discípulos do Senhor Jesus. Terceiro fundamento da missão, doutrina. Aqui é rapidinho, para dar um tiro para terminar, tá? Doutrina, olha o versículo de número 20. Ensinem esses discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Doutrina. Jesus não está mandando apenas a gente fazer discípulos, que é autoridade. Ele está dizendo como fazer discípulo. E há uma forma bíblica de fazer discípulo, que é ensinando a guardar o que Jesus ordenou. Como é que faz discípulo? Conhecendo o evangelho, guardando o evangelho e proclamando o evangelho. Não faz discipulado só comendo junto. Não faz discipulado só caminhando junto. Não faz discipulado só abrindo o coração uns para os outros. Faz discipulado fazendo isso, mas tendo o evangelho no centro de tudo isso. No centro de tudo isso. Então, precisamos aprender a verdade bíblica como ela é expressa de fato na palavra de Deus. Tá bom? É o único jeito de um missionário no campo ficar no campo. Missionário não fica no campo por causa do dinheiro que manda para ele. Não fica. Irmão amado, presta atenção. Você tem missionário no Afeganistão. Você manda para ele 10 mil reais por mês. Aí você acha, ele fica no campo de boa, 20 mil reais por mês. Agora ele fica. De repente, com esses 20 mil reais, ele está ligando para cá e dizendo, estou retornando. O que está acontecendo? Perseguição, mãe. Perseguição. Mas aí você encontra um missionário lá, que está tendo uma luta danada para comer alguma coisa, porque as missões não estão mandando recursos e ele não vem embora. Por quê?
Porque há uma convicção tão grande, doutrinária. Ele entende a questão de chamado, ele entende a missão dele, compreende o que Deus o chamou para fazer e o momento que está fazendo, que ele não abandona. Ele não fica no campo missionário por causa do dinheiro, e não fica porque a igreja o enviou, porque a igreja cuida, manda carta, manda mensagem e ora. Ele fica por causa de uma convicção de chamado. Assim acontece com os pastores. Pastores precisam permanecer numa igreja não porque ela é boa, não porque ela é uma igreja amorosa, não porque ela é acolhedora. E nem tem que sair porque ela é ruim, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Ele tem que permanecer ou sair por convicção teológica, bíblica. Deus me quer aqui, eu entendo o meu chamado, consigo compreender as diretrizes bíblicas para a minha vida e para o meu chamado. Convicção doutrinária. John Stott diz o seguinte: doutrina é a profunda compreensão dos temas bíblicos como são explicados na palavra de Deus e como são aplicados na vida diária. Uau! O que é doutrina? Doutrinas é a compreensão de temas bíblicos como são explicados na Bíblia, mas como são aplicados na vida diária. Doutrina tem que ser aplicada na vida, senão... Por último, então, eu termino. Quarto fundamento da missão, segurança. Primeiro fundamento da missão, autoridade. Segundo, transformação, discipulado. Terceiro, doutrina, Bíblia nesse processo todo. Conhecimento das doutrinas. Estava conversando, acho que foi com o Augusto outro dia, e falando sobre essas questões doutrinárias. De vez em quando ele faz as perguntas, levanta as perguntas polêmicas, mas gosta de conversar sobre questão polêmica que só, não é? E eu achei muito legal. E aí falamos, saiu o assunto de escatologia, né? Falei, pastor, é um bom tema para a igreja. Falei, eu acho que foi quando eu cheguei aqui que eu passei 1 ano e meio ensinando o livro de Apocalipse, né? Mas o grupo muda, é verdade. Então, de repente, é uma hora de começar de novo aí, falar sobre as principais doutrinas bíblicas. O fundamento da missão, quarto, segurança, versículo 20. Final dele diz: e lembrem-se disto, estou todos os dias, ou sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos amados, sem esse quarto fundamento aqui, nós não temos condição de cumprir a nossa missão. Ninguém pode cumprir a missão, nem dentro de casa, nem na igreja, nem na sociedade, se não tiver a convicção de que Jesus diz: eu estarei, eu estou todos os dias com vocês até o final dos tempos. Então, Jesus ordena os seus discípulos para fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que ir fazer discípulos, gastar tempo com eles, temos que pregar o evangelho. Isso não é fácil, é muito complicado. E Ele dá essa garantia para nós. Você vai cumprir a sua missão com esse quarto fundamento: eu estarei com você. A hora que você abrir a sua casa para um grupo pequeno nascer, eu estarei com você. Quando você tiver que liderar, eu estarei com você. Quando você tiver que pregar, eu estarei com você. Quando você tiver que discipular os seus filhos, eu estarei com você. Quando você tiver que fazer uma obra na cidade, eu estarei com você. Só não vou fazer as coisas se você não fizer as minhas coisas. Se você entender o meu chamado, se envolver com isso, eu estarei com você todos os dias. A presença de Jesus, preste atenção e eu termino agora, é a única coisa que Ele promete aqui. A presença dEle. Ele está dizendo: estou ordenando você aí, você tem que fazer discípulos, você tem que conhecer a doutrina bíblica, você tem que avançar no mundo. A igreja foi chamada para isso. Igreja é cada um de nós. Nós temos que ir e evangelizar e fazer discípulos. Se não fizermos, estamos pecando. E Ele dá uma promessa: eu estou com você todos os dias, todos os momentos. Vamos orar? Passamos um prazinho. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós, para vivermos esses fundamentos, entendermos e vivermos a autoridade, a transformação, a doutrina e a segurança da Tua presença. E assim podermos avançar de maneira corajosa, avançando como igreja aqui nessa cidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.